Saudações e bem-vindo. As medidas de prevenção de propagação da Covid-19 ainda não reúnem consensos entre os diferentes atores. Hoje convidamos a Associação de Comércio, Indústria e Serviços, ACIS, que contesta algumas das cláusulas destas medidas no âmbito da prevenção da Covid-19. Edson Chong é o seu diretor executivo. Bem-vindo à Mídia Mais. Muito obrigado, Boaventura Malhete, e endereço também uma saudação especial a todos os telespectadores do Mídia Mais e também da Rádio Mais. E da Rádio Mais, também sim. Simultâneo. Muito bem. O que é que na ótica da Associação de Comércio, Indústria e Serviços ACIS não está bem no que diz respeito às medidas de prevenção da Covid-19? Bom, primeiro devo dizer que em Moçambique, como se deve saber, os setores de comércio, indústria e serviços representam cerca de 94% da atividade empresarial, isto segundo os dados do INE 2017. E sendo nós uma entidade que representa estes setores e que cerca de quase 90% sentiram ou ressentem-se com os efeitos da Covid-19, era importante que colaborássemos e intervíssemos em todo este processo de busca, portanto, de soluções para travar a propagação da Covid-19. E é desta maneira que manifestamos recentemente, portanto, diante do governo, aquilo que as empresas viviam, portanto, os impactos negativos que se registavam com a manutenção das restrições, portanto, que estavam emanadas no anterior decreto, portanto, o decreto que estava em vigor, que foi agora prorrogado, que na verdade este número 7 é quase a continuidade do que vinha anteriormente, com a exceção de se anunciar a reabertura das escolas e uma outra medida, mas sob o ponto de vista de medidas económicas, todas as restrições mantiveram-se, e é isto que preocupa a Associação. Portanto, porque já tínhamos anunciado que estas restrições estavam a prejudicar grandemente as empresas, sem deixar de dizer que nós estamos também preocupados com a saúde, estamos interessados em tomar todas as medidas de preservação da saúde. Contudo, é necessário que se preserve a saúde, mas também se assegure o funcionamento da economia. Pode ser mais concreto, o que é que concretamente devia ser melhorado? Nós informamos ao Governo sobre a necessidade, por exemplo, do alargamento do horário do recolher obrigatório, portanto, no Grande Maputo. Como se sabe, ou como se tem notado, nós temos problemas sérios de transporte, o nosso sistema de transportes não responde àquilo que é a demanda, e também temos problemas sérios de vias de acesso, portanto, a mobilidade do centro para a periferia das zonas urbanas de Maputo não tem sido fácil, e temos tido relatos dos empresários e dos funcionários sobre os vários constrangimentos que têm enfrentado, portanto, quando largam os seus postos de trabalho. Ainda que estes larguem, portanto, os seus postos de trabalho em 17 horas, pelas razões que estive aqui a mencionar, não se tem mostrado possível chegar aos seus locais, portanto, às suas residências, antes das 21 horas. Portanto, é por aí que nós solicitássemos que se alargasse este horário de recolher obrigatório até pelo menos 23 horas. Consideramos razoável que todos terão chegado a casa. Mas muito mais do que isso, para o caso do setor industrial, nós propusemos ao Governo que houvesse isenção, portanto, da aplicação desta norma de recolher obrigatório para aquelas atividades que a elaboração é contínua. Nomeadamente, portanto, o setor das telecomunicações, assim como a indústria da produção, onde toda noite as máquinas têm que estar lá alguém a operar. Então, se não se isente, portanto, o horário ou a aplicação desta medida, no mínimo que se assegurasse o credenciamento destas pessoas que trabalham, portanto, ao longo quase toda a noite, portanto, ou que interrompem as atividades depois das 21 horas. E é isto com a comunicação social, é de que fazemos parte. É exatamente isso. Este grupo, portanto, estes guerreiros também estão na linha da frente, mereciam esta atenção muito especial. Portanto, a forma como esta medida, portanto, foi colocada só abre espaço para que tenhamos constantes violações de
de direitos humanos, como temos vindo a assistir. Em relação à hora limite, que é 4 horas, aí há consenso? Em relação ao limite, há consenso, não há. Devo aqui dizer que o entendimento nosso como setor privado, particularmente como ACIS, primeiro porque os problemas que esta pandemia nos traz são problemas que devem ser, ou as soluções devem partir de todos os segmentos. Não é a mera, digamos, ou responsabilidade do governo trazer soluções para os problemas desta pandemia. É a responsabilidade de todos os atores, portanto, o governo, o setor privado e toda a sociedade no geral. Todos nós temos que contribuir. E devo aqui dizer que, enquanto se preparava a aprovação deste atual decreto, portanto, o número 7/2021, de 5 de março, nós tivemos um encontro com o governo e devo dar mérito ao governo por saber ou por abrir espaço para ouvir o setor privado. Portanto, convidou-nos como parceiros importantes no desenvolvimento socioeconómico deste país para nos ouvir. E nós deixamos lá as nossas contribuições. Agora, o que nós lamentamos é que fomos ouvidos, entretanto, quando se teve que tomar decisão, todas as nossas, portanto, contribuições não foram, não tiveram qualquer tipo de consideração. Isto é que nos preocupa, porque afinal de contas, se nós somos parceiros, deve haver cedência em ambas partes. Nós entendemos que a solução para ultrapassarmos os problemas da Covid-19 deve partir de contribuições de todos nós. Mas nem todos os pareceres devem ser vinculativos. Exatamente. Os pareceres, ou digamos, se nós somos parceiros, não quero dizer que tudo aquilo que lhe proponho tem que aceitar, mas nós temos que negociar e encontrar um meio termo. Portanto, as normas que são tomadas, elas devem ser justas e proporcionais, porque a nós também interessa-nos que haja vida. O capital humano, como deve imaginar, é o primeiro fator de produção que se deve ter em consideração. Portanto, o que nós apelamos é que as normas sejam sempre justas e proporcionais. Portanto, preservarmos a saúde, mas também assegurarmos o funcionamento da economia, tomando todas as medidas necessárias. O período de recolher obrigatório é o único ponto de discórdia? Não é o único, portanto, trouxemos outras colocações, tem a ver, por exemplo, com o funcionamento do setor comercial. Ora, vejamos, os bottle stores são locais de venda de bebidas alcoólicas, não são locais de consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, este período que foi definido de venda de bebidas alcoólicas nos bottle stores, no período entre 9 horas até 13 horas, portanto, não responde àquilo que é, portanto, o objetivo principal desta medida, que é evitar que haja propagação, portanto, evitando todas as aglomerações possíveis. O que se tem notado é que as pessoas ocorrem a esses locais de venda de bebidas alcoólicas ao mesmo tempo. Portanto, isto acaba mostrando ou tornando, portanto, ineficaz a medida em si. E nós solicitamos que se mantivesse o horário definido para estes locais a quando do seu licenciamento. Portanto, os bottle stores funcionam o funcionamento normal, os horários normais, sem estas restrições, portanto, assim como também na distribuição. Porque, como se deve saber, nós, neste momento, em Moçambique, não temos uma legislação que rege o comércio eletrónico. E de tal maneira que todos aqueles que fazem entregas, portanto, de bebidas, isto takeaways, portanto, ainda que sejam entregas ao domicílio ou qualquer tipo de comércio eletrónico de bebida que se possa fazer, isto é logo punido. Portanto, a INAI tem sancionado todas as tentativas de comercialização de bebidas via eletrónica, mas nós achamos que esta seria uma saída, porque garantiria efetivamente que as pessoas cumprissem com o ficar em casa. Portanto, esta é uma das medidas, mas também temos alguma preocupação com o setor turismo. Como se sabe, este é um dos setores que mais se ressentiu com
a pandemia desta Covid-19, para além de que assistimos, como até a própria imprensa relatou, houve mais perdas de postos de trabalho neste setor, portanto, e houve também poucos estímulos para que este setor se restabelecesse rapidamente. Entretanto, continuamos com medidas como interdição de praias. As praias, nós temos cerca de 2.000 quilómetros de extensão de praias neste país. E estas praias são um grande fator de atração turística. Interditar praias, sim, pode ser correto, mas é preciso olhar para cada situação. Não é razoável interditar todas as praias. Pode-se interditar olhando para cada caso, em função da densidade populacional que se verifica nesse determinado local. Ninguém hoje irá a Cabo Delgado, a Pemba, particularmente, para ir ficar no Hotel Pemba Beach, porque é bonito. Mas sim, se interessará em ir a Pemba Beach, em ir a Pemba, porque vai poder ir à Praia do Wimba. É isto que nós chamamos de medidas justas. E nesta vossa reflexão, portanto, para avançar esta sugestão, já terão identificado aquelas praias que, na vossa ótica, não podiam ser interditas? Comecemos, por exemplo, pelo Grande Maputo. Isto não carece de nenhum, portanto, estudo assim exaustivo. O próprio governo, o INATUR, particularmente, deve ter informação detalhada sobre os locais onde nós temos realmente aglomerações nas praias. Imaginemos só no Grande Maputo. Obviamente, na Praia da Costa do Sol, como temos em todo este corredor, há efetivamente aglomerações e é razoável que haja assim interdição. Mas se calhar um pouco fora de Grande Maputo, né? Se entrarmos para Gaza, as praias de Xizavane, aqui mesmo na província de Maputo, Machangulo, aquelas praias em situação normalíssima, sem a Covid-19, não temos aglomerações. Agora, esta instância aqui que se encontra em Machangulo vai ser prejudicada? É preciso ver. Então, é isto que nós colocamos na mesa e pedimos que o governo atendesse. Mas o que se viu, como todos nós notamos, o último, portanto, pronunciamento do chefe de Estado à nação, o setor econômico empresarial foi totalmente ignorado. Isto não estará a revelar alguma fraqueza naquilo que é a vossa capacidade de lobby? Não necessariamente. O setor privado, não há nenhum país que desenvolverá se é um setor privado forte e fortalecer o setor privado. Não, mas quando se trata de discutir ou debater medidas, impõe-se muitas vezes uma grande capacidade de lobby, se calhar é aí onde há alguma fraqueza do vosso lado. Eu não diria necessariamente falta de capacidade de lobby. O que eu diria é a necessidade de maior, digamos, sensibilidade dos agentes públicos quando olham para questões relativas ao setor privado. E isto falta muito. Parece que o setor privado, digamos, é um segmento fora do funcionamento normal deste Estado. É visto como um adversário no processo de governação. Exatamente isso. Exatamente. Algumas vezes é isto. Até tenho que agora elogiar, portanto, sobretudo a entidade que lida quase diariamente com o setor privado lá ao nível do governo, o Ministério da Indústria e Comércio. O atual ministro tem se mostrado, portanto, uma pessoa bastante preocupada com questões ligadas ao setor privado, tem tido maior abertura para ouvir o setor privado quase no seu todo, e também tem em parte a equipa que o acompanha, pessoas com boas competências e que também
têm sido muito úteis na articulação de vários assuntos que nos têm preocupado no dia a dia. Agora, como eu dizia, não é apenas ouvir este setor privado, dialogar, perdermos muito tempo a conversarmos. No final do dia, quando se estiver a tomar medidas, é preciso ter em consideração, portanto, de algumas sugestões que este setor privado coloca. Portanto, numa só palavra, as medidas, na vossa ótica, as medidas que o Governo adotou no âmbito da prevenção da Covid-19, sobretudo no Grande Maputo, são antieconómicas? Não, é preciso perceber muito bem o que se pretende aqui. Nós não estamos a desvalorizar, portanto, aquilo que foram as medidas anunciadas pelo Governo. O que nós estamos a dizer é que encontremos um caminho onde conseguimos manter o funcionamento, portanto, dos dois desafios que temos neste momento. Os desafios do lado econômico, assim como os desafios de preservação da saúde. Porque também é preciso perceber que se morre de fome. Se eu sou uma empresa, não consigo produzir o mínimo para manter esta empresa, no final do dia é que esta empresa vai colapsar, haverá perca de postos de trabalho, estas pessoas vão ficar em casa e nem poderão, portanto, ter renda para garantir a sustentabilidade mínima, e isto é um outro problema de saúde que vamos criar. Nós, como empresas, estamos naturalmente preocupados que haja preservação da saúde, de tal maneira, como deve imaginar, as empresas têm, no meio de grandes desafios, no meio de problemas financeiros que têm vindo, portanto, a registrar, tem desenhado até, inclui, aliás, nos seus planos anuais, portanto, o pagamento dos planos de saúde. Portanto, porque sabemos o quão é importante preservar a saúde. Mas, como deve saber, para um país como o nosso, com problemas estruturais muito sérios e que tem vindo a assistir choques muito grandes, sobretudo na região centro do país, tivemos o problema do Idai, depois tivemos o problema do Eloise recentemente, tivemos na zona norte a questão do Kenneth. Muitas empresas ressentiram-se só com estes fenómenos naturais, e quando tentavam recuperar, portanto, veio esta questão da Covid-19. Ora, vejamos, quando houve este fenómeno, por exemplo, o IDAI, na Beira, houve uma conferência de investimento, onde grandes parceiros, portanto, anunciaram linhas de apoio às empresas para a sua rápida recuperação. O que se viu é que, até hoje, as empresas não tiveram qualquer tipo de benefício ou não chegaram, portanto, de aceder a esses apoios, porque não existem. Tivemos aquela linha do BNI. Agora, com a Covid-19, tivemos esta linha do BNI, portanto, como se viu, primeiro, o dinheiro que foi disponibilizado não era suficiente para aquilo que é a demanda ou o número de empresas que nós temos que precisavam de aceder a esse apoio. Entretanto, primeiro, pouquíssimas empresas receberam esse dinheiro. O número, eu diria que é praticamente insignificante, mas também muitas empresas tentaram, portanto, aceder a esse financiamento, mas havia lá um conjunto de condicionalismos, portanto, requisitos que estão aquém daquilo que é a realidade das nossas empresas. Portanto, isto não terá muito a ver com, não terá muito a ver com o facto de o nosso setor empresarial ter um peso significativo da informalidade? Não necessariamente. Nós temos neste país uma indústria séria, temos neste país um setor comercial sério e temos um setor de serviços sérios. Agora, não podemos também descurar que o setor informal intervém grandemente na nossa economia. O que acontece é que mesmo aqueles que são os setores formais, sim, se formos a verificar aquilo que é o seu funcionamento dia a dia,
vamos encontrar alguns aspectos que acabam se confundindo, portanto, com o funcionamento de uma unidade informal. E a consequência, quando surgem algumas oportunidades, como esta da linha de crédito, acaba não se habilitando para poder aceder. Não necessariamente. Portanto, esta afirmação ou esta colocação que avança, ela, portanto, rigorosamente falando, não preenche, portanto, uma afirmação categórica para dizermos que não temos um setor comercial sério em Moçambique. Temos empresas sérias, mas também as nossas empresas ainda têm muitos desafios. Isto nós reconhecemos. É daí que, particularmente na ASSIS, temos vindo a fazer um trabalho muito sério de capacitação dos membros em questões muito sérias, como o funcionamento do sistema fiscal moçambicano. Portanto, no espírito de termos empresas que cumprem com o quadro legal que rege a atividade económica em Moçambique. E para questões relativas, por exemplo, à competitividade das empresas, nós temos visto, por exemplo, que as nossas empresas têm pouca inserção nos grandes projetos que vão surgindo. Isto por questões ligadas à sua própria, digamos, a forma como produz ainda não responde àquilo que são os requisitos que preenche, portanto, a questão da qualidade a nível das multinacionais. Daí que nós, para responder a esta questão da qualidade, esta questão da melhor inserção das nossas empresas nos grandes projetos, lançamos um programa nacional de preparação e capacitação das empresas, o Qualificar. Portanto, já para lá iremos. Pode nomear aquilo que consideram requisitos que acabaram condicionando o acesso ao financiamento no âmbito das medidas que visam prevenir a Covid-19? Um dos requisitos que os bancos... Uma questão muito importante é que a forma como os requisitos estavam arrolados pelo BNI pareciam requisitos normais, portanto, de acesso ao financiamento através da banca comercial normal, o que não deveria ser. Há um conjunto de garantias que se exigia, que efetivamente as nossas empresas não tinham como... E depois, mesmo a própria taxa de juros que era avançada, se nós olharmos para a experiência dos outros países, não era uma taxa de juros assim que nós pudéssemos dizer que efetivamente cria um apetite para as empresas buscarem este dinheiro. As empresas, naturalmente, procuraram este dinheiro do BNI porque não tinham uma outra solução. E ainda relacionado com isto, nós temos vindo a lamentar, portanto, a forma como algumas medidas que o Banco de Moçambique tem vindo a tomar. Recentemente tivemos agora o aumento em 300 pontos base da taxa mínima. Portanto, é uma medida, portanto, boa do lado do Banco de Moçambique, porque o que eles pretendem é conter a inflação, mas no final do dia estas medidas há de ver que não olham para a questão socioeconómica. Estas medidas são um grande impacto socioeconómico, porque as pequenas e médias empresas, a pequena indústria, vive buscando, portanto, para autofinanciar as suas atividades. Ela tem que buscar dinheiro na banca. E o dinheiro está cada dia mais caro. Portanto, é importante que haja, efetivamente, uma linha de financiamento às empresas, com custos realmente bonificados e uma linha de fácil acesso e que seja acessível no momento que se pretende resolver o problema. O que é que se viu, mesmo as poucas empresas que acederam ao fundo do BNI, é que depois de tramitar o processo depois imperava-se por 2, 3 meses para este dinheiro chegar. Estamos diante de uma emergência. Estou à procura de dinheiro para resolver o problema de hoje. Se esse dinheiro chega daqui a 3 meses, provavelmente já não me é... O mesmo para resolver problemas de ontem. É exatamente isso. É exatamente isso. Vocês também reclamam que, ou seja, alegam ou defendem que no atual contexto de uma economia altamente afetada pela pandemia da Covid-19,
o governo tenta fazer de tudo para evitar o agravamento de quaisquer que sejam as taxas, sejam impostos. Impostos, aliás. Exatamente. O que pretende alcançar com este apelo? Devo aqui dizer que no passado, quando, portanto, as empresas começaram a se ressentir, nós avançamos, portanto, um conjunto de propostas de medidas que poderiam, de alguma forma, aliviar aquilo que era o sufoco das empresas. Portanto, era expectável para todos nós que em 3 meses, envolvidos 3 meses, já tivéssemos controle da pandemia da Covid-19. E a prática veio provando que não era praticamente possível. Ainda teríamos que conviver com este fenómeno. E nós avançamos medidas como diferimento, aqueles períodos críticos, portanto, em que as empresas estão realmente apertadas. Poderia haver diferimento de pagamento de alguns impostos até o fim do período crítico. Não estamos a dizer que as empresas não paguem, mas que paguem a posterior. Impostos como o IRPC, o IRPS, até do próprio IVA. Solicitamos, e assim como até solicitamos que houvesse, portanto, algumas intervenções, portanto, na remuneração dos trabalhadores por parte do INSS. Mas grande parte dessas medidas que não foram assim muito lá atendidas. Em relação a outros impostos, temos imposto a nível dos municípios. Nós propusemos algumas medidas até para o setor, para o benefício do setor informal. Aquelas senhoras que hoje vendem nos mercados continuam a ser cobradas taxas dos mercados. Não era a altura de isentar o pagamento de taxas de mercado, pelo menos até o fim do período crítico. Se calhar. Portanto, são estas medidas que nós fomos avançando, que grande parte não foram atendidas. O governo tomou algumas medidas, devo aqui dizer que boas, como a isenção, por exemplo, da taxa fixa no consumo de energia para aquelas empresas que tiveram, portanto, sofreram grandes choques com a eclosão da pandemia da Covid-19, mas também grande parte dessas medidas boas que o governo atendeu. Se conversar hoje com as empresas, há de ver que muitas empresas não têm vindo a ter benefício, primeiro pelo, digamos, desconhecimento da aplicabilidade ou da aplicação ou dos mecanismos de aplicação destas medidas, e também no setor público ainda temos falta, há muita gente ainda com falta de mentalidade empresarial e muitas das vezes, ou vezes sem conta, são essas pessoas que têm que assegurar a materialização destas medidas. Portanto, é um desafio, portanto, temos vindo daí a conversar e a apelar ao governo que é preciso que estas medidas também que são aprovadas sejam efetivamente implementadas. Não vale a pena aprovar medidas apenas, é preciso implementá-las. Dos 3 subsetores que representam, quais são aqueles que estão mais afetados pela pandemia da Covid-19? O setor, devo dizer que todos os setores foram afetados, mas o setor mais afetado é o setor industrial. É o setor industrial. É preciso ver que os estados, quase no seu todo, Moçambique não foi, digamos, exceção nisso. Quando esta pandemia eclodiu, houve medidas muito mais, digamos, contundentes, medidas, portanto, restritivas. Estas afetaram muito o setor industrial. É só imaginar uma indústria que produz, portanto, com 100 trabalhadores no seu normal, e houve um período que esta indústria tinha que trabalhar, reduzir este número, por exemplo, para 50 trabalhadores. Isto reduz grandemente ou drasticamente aquilo que é o nível de produção desta empresa. Mas no final do dia tem que remunerar 100 trabalhadores, quanto a produzir assim com 50 trabalhadores, ainda que faça, digamos, essas escalas de trabalho, mas aquilo que é o nível de produção não corresponde àquilo que depois vai arrolado nas suas despesas.
Na perspectiva da Associação de Comércio, Indústria e Serviços, o Banco de Moçambique tem vindo a tomar medidas que sufocam as pequenas e médias empresas porque o dinheiro ficou cada vez mais caro. Pode ser mais explícito? O que deve acontecer é que as medidas do Banco de Moçambique, para além delas focarem-se no controle da inflação, que é o papel do Banco de Moçambique, né? Portanto, o Banco de Moçambique tem este papel de assegurar a estabilidade monetária e controlar a inflação. É importante que elas sejam minimamente razoáveis, olharem para a forma como essas medidas depois se refletem no funcionamento das empresas. É isto que nós é esta mensagem que nós queremos transmitir, porque estas medidas têm um impacto nas empresas, depois têm impactos também sociais muito, muito grandes. Como disse, na perspectiva de muitas pessoas, quando a pandemia da Covid-19 eclode no mundo e atinge em particular Moçambique, criou-se a expectativa de que podia ser uma pandemia de curta duração, mas a prática mostrou o contrário e tudo indica que podemos conviver com esta problemática por muito mais tempo. Que perspectivas é que a Assis faz caso a pandemia da Covid-19 não seja vencida a médio prazo, pelo menos? Bom, como deve notar, neste momento, por exemplo, nós, quando iniciou a pandemia, nós solicitamos, pedimos, por exemplo, ao governo que atendesse um conjunto de medidas que nós achávamos que poderiam aliviar as empresas e estive aqui a rolar estas medidas. Mas, se notar, agora nós estamos necessariamente a pedir que haja equilíbrio nas restrições, porque as empresas estão a se reinventar a cada dia. As empresas, portanto, já adotaram práticas que se têm mostrado, portanto, bastante positivas para o funcionamento mínimo destas empresas e estamos aqui. Portanto, este é o novo normal e temos que trabalhar nestas condições e garantir o funcionamento das empresas. O que nós clamamos é que haja menos restrições, portanto, aquelas restrições que é possível evitar, clamamos que se evite o máximo possível. Sr. Edson Chichong, a ASSIS, ou seja, a Associação de Comércio, Indústria e Serviços, lançou no passado recente um instrumento chamado Qualificar. Qual é o alcance desta iniciativa? Portanto, como ia introduzir, esta iniciativa Qualificar veio responder a um grande, portanto, desafio que as nossas empresas, portanto, foram apresentando, com a eclosão agora, portanto, com o boom da indústria de petróleo e gás. Muitas empresas tentam aceder às oportunidades que esta indústria oferece. Mas muito antes também, antes da indústria de petróleo e gás, a própria indústria de mineração, a experiência de carvão, muitas empresas nossas sempre tentaram aceder às grandes oportunidades de negócios que estas indústrias oferecem. Entretanto, havia lá um denominador comum que dificultava o acesso a grandes oportunidades, sobretudo aquelas que dão muito dinheiro. Portanto, a grande dificuldade que se encontrava tinha a ver com a questão da certificação destas empresas. E as nossas empresas também não se certificavam, alegando vários fatores, como, por exemplo, o custo da própria certificação. Daí que nós, na ASSIS, lançamos esta iniciativa, que é um programa nacional de preparação e capacitação das empresas para a certificação. Quando é que foi lançada esta iniciativa? Foi lançada em outubro do ano passado. Portanto, em plena pandemia da Covid-19. Exatamente. Nós lançamos esta iniciativa que apresenta condições muito especiais para que as empresas efetivamente consigam aceder à certificação. Quando lançamos a iniciativa, esperávamos até o final. Esta iniciativa tem o processo de preparação das empresas tem duas fases. A primeira fase, que é da capacitação, onde as empresas são induzidas sobre o funcionamento das normas, portanto, elas dominarem as normas
e a segunda fase, que é propriamente a fase de implementação das normas. E na primeira fase, até novembro do ano passado, portanto, no fim do último trimestre, esperávamos abranger 300 empresas. Isto não foi possível, dado os vários fatores. Estamos a fazer capacitações via webinars e isto não se tem mostrado, portanto, flexível para algumas empresas, sobretudo aquelas que estão na periferia das províncias. Portanto, conseguimos levar connosco 50 empresas, foram capacitadas. Destas, 28 empresas estão numa fase bastante avançada, já foram diagnosticadas e já temos 2 empresas que já estão a ser preparadas efetivamente para serem certificadas. Esperamos que até o final do primeiro semestre, portanto, deste semestre, estas já serão certificadas. E temos estado em diálogo permanente com o INOC para que efetivamente este processo, portanto, seja flexível e que a curto prazo tenhamos mais PMEs certificadas em Moçambique. Qual é o custo que estas empresas devem cobrir para poderem beneficiar desta iniciativa? O que devo dizer é que esta iniciativa, ela, para empresas membros, assim como não membros da ASIS, já apresenta, portanto, muitos benefícios. Só de ver que para aquilo que é o custo global normal de certificação, uma empresa não membro da ASIS participa com valores entre 50% a 75% daquilo que é o custo global da certificação. E uma empresa membro da ASIS participa com valores entre 25% a 50% daquilo que é o custo normal da certificação. Ora, vejamos, aqui estão criadas, sob o ponto de vista daquilo que era o problema que se colocava, que é o do custo. Aqui não há razões para qualquer pequena e média empresa diga que não se certifica porque o custo é elevado. Uma pequena empresa normal que funcione apenas em Maputo e que tenha no máximo 50 trabalhadores, dependendo do diagnóstico, mas posso arriscar dizer que está em condições, ou o custo normal de certificação dessa empresa deve andar a $6.000. Estamos a dizer que se esta empresa é membro da SIS, pode certificar com $3.000. Portanto, é uma iniciativa... Mas $3.000 não é pouco para a realidade moçambicana. Digamos, a certificação não é um gasto e jamais deverá ser vista como um gasto no funcionamento de uma empresa. A certificação é um investimento. São $3.000 igual à compra de 2 computadores. Da mesma maneira que uma empresa investe $3.000 para comprar 2 computadores, pode investir na certificação. Qual é o nível de abrangência desta iniciativa qualificada? É nacional. É nacional. É nacional. Quanto tempo é que vai durar? A iniciativa veio para ficar, porque cada dia surgem mais empresas e também o ideal é que todas as empresas estivessem certificadas, porque no final do dia a certificação, como o nome diz, é certificado. Portanto, é feito um exame e a empresa é certificada. E este certificado é que garante, digamos, é que transmite a confiança para os clientes e traz maior abertura para o mercado. Portanto, as nossas empresas com certificação são efetivamente mais competitivas e têm melhor inserção ao nível dos grandes projetos que vão surgindo. Muitas empresas moçambicanas têm estado a perder inúmeras oportunidades de poder realizar negócios, sobretudo a nível das multinacionais, por manifesta incapacidade de satisfazer plenamente aquilo que são as exigências, cumprimento dos prazos, na entrega dos serviços solicitados, a questão da qualidade e muito mais coisas. Eu gostaria de ouvir o seu comentário na qualidade de diretor executivo da ASIS. Bom, eu devo dizer que, tirando esta questão da certificação, eu diria que as nossas empresas, sobretudo as micro pequenas, elas não conseguem aceder às oportunidades nos grandes projetos por questões que têm a ver com a capacidade, falta de capacidade humana, capacidade técnica e capacidade financeira.
e já explico. Há áreas de intervenção que aquelas empresas, as multinacionais, até podem abrir oportunidades para as nossas micro e pequenas empresas, mas elas não têm capital humano qualificado para responder à necessidade que se pretende lá. As empresas não têm capital humano por ausência também no país ou evitam Em parte reportar? também pela ausência. E tem que trazer de fora. Então, há Mas esta Moçambique já tem estado a formar muitos quadros, já e tem esta muitas universidades. ainda é um processo. Ainda é um processo. E depois é preciso ver também o que as nossas universidades formam, né? O país precisa de 1000 engenheiros e a universidade está a tirar amanhã 1000 sociólogos. Portanto, é importante que haja esta articulação, portanto, entre os centros de formação e as empresas. As universidades devem estar devidamente informadas sobre o que efetivamente as nossas empresas precisam, porque estaríamos a tirar muitos quadros que não vão responder àquilo que são as necessidades do mercado. Mesmo para aquelas áreas que em parte o mercado possa precisar, as nossas universidades ainda estão aquém daquilo que efetivamente é a capacidade, deveria ser a capacidade de resposta das necessidades nas empresas. Há de ver que hoje em dia as empresas já contemplam, portanto, nos seus planos anuais, os planos de formação. Portanto, todos os quadros que vêm da universidade precisam de passar por um processo de indução e capacitação permanente até que efetivamente consigam responder à necessidade específica daquela empresa. Mas em contrapartida, a mão de obra moçambicana é bastante apetecível no estrangeiro. Esta afirmação não pode ser... Ou nos falta autoestima? Esta afirmação é uma afirmação que deve ser feita com algumas reservas. Em Moçambique temos quadros extremamente competentes, não há dúvidas, e que brilham nos estrangeiros. O que nós estamos a dizer é que existem aquelas áreas, portanto, que o país ainda não tem, digamos, não consegue preencher o vazio que existe, sobretudo em áreas como engenharias. Muitos quadros que estão mesmo nestas multinacionais, desde a Mosal, a Vale, há de ver que estas empresas tiveram que fazer a reciclagem destes quadros fora. Tivemos o grupo que esteve no Catar, da Mosal. Porquê? Porque o país ainda não está em altura de responder para essas áreas. Questão de especificação. Agora, o país tal, pode ter... escola, na universidade não se aprende tudo. O país pode ter quadros que brilham muito bem até fora em gestão financeira, que brilham em ciências jurídicas, que brilham em sociologia. Eu, particularmente, sou um quadro formado no país, com alguma passagem por fora, mas sou efetivamente um quadro formado em Moçambique. Então, somos bons, sim, mas existem aquelas áreas que ainda estamos aquém daquilo que deveria ser. E falando nesta questão de inserção das nossas micro e pequenas médias empresas, aqui volto a chamar a necessidade de o nosso governo ter também políticas muito sérias que efetivamente estimulam o crescimento da indústria. Os setores como indústria e turismo são setores que empregam muita gente e com um investimento sério podemos a médio prazo responder aos problemas que temos hoje de emprego. Na África do Sul, o financiamento para a agricultura é sério. É sério. Nós aqui não temos linhas de financiamento à agricultura. Apesar de ser um temos setor que agora mais o contribui para o produto interno bruto. Temos agora o sustenta. Vamos ver como que as coisas se desenrolam no terreno. Nós temos membros, agricultores sérios, que estão inseridos nas regiões de abrangência do sustenta e que não tiveram qualquer tipo de apoio. E são empresas que até sofreram muitos choques com esta questão, com estas questões todas que tivemos aqui a rolar. Portanto, é importante que tenhamos uma política industrial muito forte. Eu há dias estive a acompanhar a apresentação do Plano Integrado, portanto, para a região norte, da proposta, portanto, daquilo que vai ser a estratégia. Fala-se muito de geração de muitos postos de trabalho, por aí. Mas depois não se diz como se vai fomentar
a existência desses postos de trabalho. Se não investir na melhoria do ambiente de negócios, se não investir na indústria, se não investir no turismo, este discurso vai ser apenas um discurso e terminará no discurso. É importante que melhoremos o nosso ambiente de negócios. Agora, a questão, por exemplo, da guerra, isto retrai muito os investimentos. Vamos ter que esperar, porque saber esperar é uma virtude. Edson Xixong, diretor executivo da Associação de Comércio, Indústria e Serviços, foi o nosso convidado a este espaço. Manhãs Noticiosas continua com Hermínio José.